Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de começar mais um ano contigo. Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, mais um ano contigo. Senhor, que toda a lição e as lições que virão, ó Senhor, continue, Senhor, fazendo graça, dando graça e sendo bênção na vida das pessoas. Nos ensina, Senhor, todos os dias, porque precisamos aprender. Dá-nos um espírito pronto, Senhor, a receber de Ti instrução, ó Deus. Que o Teu Espírito seja gracioso para conosco, para que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos. Te louvamos, Senhor Jesus, por esta equipe, por esta igreja, por tudo que o Senhor tem provido a nós. E em nome de Jesus, mais uma vez, te agradecemos e pedindo a sua companhia, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, e estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. Você já sabe de tudo isso, não é? Porque vem acompanhando a gente, tocando no sininho das notificações, se inscrevendo no canal e avisando para todo mundo sobre este canal EBD na AD Prudente Oficial. Por isso, introduzindo o ano de 2022, nós falaremos de uma lição muito importante, de um conjunto de lições muito importante, que é exatamente falando acerca da supremacia das Escrituras. Esta revista, que é escrita pelo pastor Douglas Batista e que vai falar sobre a importância da inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Bom, a primeira lição não poderia ser outra. É exatamente falando sobre a autoridade da Bíblia. Logo no comecinho de janeiro, segundo dia de janeiro de 2022. Muito dois nessa frase, meus irmãos. Textuário diz assim: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 1. A verdade prática vai dizer que a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Ou seja, ela é a nossa régua. A leitura bíblica em classe está exatamente nos primeiros 8 versículos do texto áureo. Salmo 119, verso 1 até o 8. Lembrando que Salmos não tem versículos, Salmo tem versos. Mas para introduzir toda esta lição e introduzir o trimestre também, trago a vocês de volta meu amigo, meu professor, meu irmão, Diego Fonseca. Que alegria estarmos juntos nesta que é a primeira lição de 2022, falando sobre a supremacia, da Palavra de Deus, e nesta feita dialogada pelo pastor Douglas Batista. Nós vamos introduzir este assunto falando sobre a autoridade da Bíblia. E essa autoridade se fundamenta em seu autor. E o seu autor é Deus, isso está muito claro. A igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. A origem, a autenticidade e a mensagem revelada na Palavra de Deus são os assuntos a serem apresentados na lição de hoje. Nós já estamos dando, portanto, spoiler nessa introdução para que você fique conosco até o final e consiga então fazer aí as suas anotações, os seus apontamentos e relatar no comentário, se for o caso, aquilo que você achar necessário. Pois bem, a palavra-chave para a lição de hoje, e não poderia ser diferente, diga-se de passagem, é a palavra autoridade. O primeiro tópico fala com especificidade a respeito da origem da Bíblia e a revelação divina. Pois bem, o item 1 desse tópico, que apresenta outros 2 apontamentos, fala sobre a origem da Bíblia. Olha só, nós temos alguns textos bíblicos que falam exatamente sobre esse aspecto. Tanto Pedro quanto Paulo quanto João poderiam ser citados aqui. Assim o faremos. 2 Pedro capítulo 1,
os versículos 20 e 21, nós percebemos Pedro assegurando que nenhuma profecia é de particular interpretação. Isto é, Pedro está sendo generalizado, né? Ele está utilizando um termo que engloba o todo, uma completude. Ele afirma que nenhuma profecia é de uma interpretação particular, né? Isso reforça a ideia da origem bíblica, né? Os escritos sagrados não têm a sua origem no aspecto humano, mas no próprio Deus. Além disso, Paulo, o apóstolo, quando escrevera a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, ele afirma que toda a escritura, abra parêntese e lembre-se que historicamente alguém pode reter esse texto de Paulo a uma referência ao contexto veterotestamentário, isto é, ao Antigo Testamento, por conta de que o Novo ainda não havia sido canonizado. Quer por essas lentes ou por outras que dá a completude do Antigo e do Novo, Paulo está dizendo neste texto que me referi que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Já o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, ainda nos dá mais subsídios com relação a esse aspecto da origem bíblica, que não é humana de fato, como dissera Pedro, que de fato é proveitosa e divinamente inspirada, como dissera Paulo. Apocalipse 1:1, João evidencia claramente que a revelação é de Jesus Cristo, que por intermédio de Deus Pai é dada ao homem, e naquela ocasião a revelação foi dada ao apóstolo João. Agora percebam que a nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Essa visão é uma visão ortodoxa. Ela não é uma visão onde se contempla o aspecto de que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou neo-ortodoxa, uma Bíblia que torna-se a palavra de Deus. Não, a visão que temos é de que a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus, ok? Isto posto, nós temos o item 2, e no item 2, ainda falando por esse viés, o viés da origem, e agora com mais propriedade a respeito da revelação divina, nós temos aí dois assuntos que se apresentam no item 2 e 3. Primeiro, revelação geral. A ideia de revelação nada mais é do que um descobrimento. Como Deus é infinito, né, a elasticidade de Deus, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Se estes quiserem, os homens, que são finitos, limitados, quiserem conhecer a Deus, só o poderão se o próprio Deus por si só se revelar. Por isso que o assunto do qual nos apresentamos agora no item 2 é revelação geral. Portanto, um Deus que se revela de fato. E ele se faz conhecer por pelo menos 3 aspectos apresentados na lição atual. O primeiro é histórico, o segundo é universal e o terceiro é natural. História do universo e da natureza humana. Pensemos estes 3 relatos a partir das lentes do pastor Douglas Batista. Letra A, digamos assim. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Deus é soberano. E um dos aspectos que melhor define o que se constitui um Deus soberano é que ele controla o curso de todos os acontecimentos. Eu preciso considerar a partir disso a soberania como um direito divino, pelo fato dele ser o Criador eterno e imutável, de modo que ele exerce total domínio sobre a nação. Tudo é dele e ele age conforme o seu querer, sem dever quaisquer satisfações a outrem. O que Deus faz, a forma como ele faz, a maneira como ele age, não deve ele agora, porque agiu assim ou deixou de agir, prestar depoimentos ou dar satisfações a mim e a você. Deus age por si só, porque ele é soberano. E isso
se caracteriza no aspecto histórico. Num segundo momento, ainda no item 2, falando dessa revelação geral, nós temos esse Deus agora apresentado no universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. E a teologia sistemática de cunho pentecostal afirma que nada existe que não tenha sido criado por Deus. Absolutamente nada. A ciência e outras correntes no mundo social vão dizer outras falas a respeito dessa ideia que foge de um controle absoluto de Deus, mas nós, enquanto cristãos, enquanto sujeitos que cremos na inerrância da palavra de Deus, por uma perspectiva sistemática na teologia, acreditamos que nada, absolutamente nada, teria existido sem ter a mão do próprio Deus. Gênesis 1:1 prova isso. No princípio criou Deus, trouxe à existência aquilo que não existia, Deus, os céus e a terra. Capítulo 40, verso 28 de Isaías: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Capítulo 43 e 13 de Isaías: ainda antes que houvesse o dia, a Bíblia diz que ele já era, mas não diz assim, né? Na realidade, a Bíblia diz eu sou, dando a ideia de presente de fato. Uma nomenclatura muito utilizada para se referenciar a Deus no Antigo Testamento. Salmos 24, verso 1, o salmista expressa: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Isto posto, nós temos a letra C dentro desse item 2, que fala do ser humano criado à imagem e semelhança divina, falando de um aspecto natural, já não estritamente universal ou histórico. Dentro desse aspecto, percebam vocês que o pastor Douglas Batista diz que a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada, né, por conta dessa queda, desse acontecimento, revela o caráter moral de Deus. Agora olha só, quando você lê Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, você se depara com a queda do homem. Isso está evidente nessa passagem. Já em Romanos capítulo 2, versículo 11, Paulo fala de uma lei escrita no coração das pessoas que por meio da consciência as acusa ou as defende diante de Deus. Então percebam vocês que além do aspecto que nós apresentamos aqui como histórico e universal, no próprio ser humano nós percebemos essa manifestação da revelação geral. Mas eu finalizo aí o tópico de número 1 falando da revelação especial. E nessa revelação especial, enquanto a geral denuncia a culpa humana, a revelação especial oferece redenção. E essa revelação especial se faz necessária porque, mediante a queda do homem no Éden, o relacionamento deste com Deus foi absolutamente afetado. De modo que não basta o homem apenas saber da existência de Deus ou conhecer algo ao seu respeito. É necessário restaurar a aliança e a comunhão com o Senhor. Capítulo 1, verso 1 do Evangelho conforme João diz isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Capítulo 5, verso de número 39, nós temos outras passagens que reconhecem a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam, disse Jesus, e essa fala está apresentada aí nos Evangelhos. Eu finalizo com o texto de João, capítulo 20, verso 31, onde o próprio Cristo diz: estes, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Portanto, pregue a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, porque capítulo 10, verso 17, salvo engano, da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, queridos? Eu quero voltar a fala
ao meu amigo Júnior Santiago, porque ele vai dialogar com vocês o tópico de número 2, falando sobre evidências da autenticidade da Bíblia. É com você, Júnior. E meus irmãos, nós vamos seguir esta primeira lição que fala da supremacia das Escrituras, né? Que inicia esse processo de investigação que nós faremos durante todo esse trimestre sobre a importância das Escrituras. Aqui nós vamos falar sobre uma palavra-chave, autenticidade. E aí tentar mostrar, por evidências internas e externas, o quanto a Bíblia é confiável. Irmãos, eu perdi já, Diego, a conta de quantas vezes as pessoas me disseram: eu não confio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Eu sempre brinco de volta com essas pessoas quando elas me dizem essa frase, eu faço essa pergunta: por que eu vou confiar na Bíblia se ela foi escrita por homens? Eu digo: você queria que ela fosse escrita por quem? Leopardos, macacos? Por quem você queria que ela fosse escrita? Se ela estava sendo direcionada a homens, é lógico que os instrumentos seriam humanos. Não há como alguém falar outra língua que não seja humana, né? Independente de seu idioma, mas tem que ser alguém correspondente, né? Por isso seria estranho se de repente um anjo chegasse aqui com um livro pronto e dissesse: lê aí na língua angelical. Ninguém entenderia. É lógico que Deus usou instrumentos humanos. É uma lógica, mas infelizmente o senso comum tende a duvidar usando esse tipo de argumento muito fraco. Mas bem, que evidências nós temos da autenticidade da Bíblia? O pastor Douglas Batista, ele começa bem dizendo sobre um verbo, ou no grego, um termo, na verdade, no grego, autentes, que significa autêntico, que destaca essa autenticidade. E, na verdade, o que é essa palavra autenticidade? O que ela significa? É uma comprovação, é a ideia de que aquilo que está sendo dito é verdadeiro, é confiável. A Bíblia, ela é verdadeira e confiável. E aí citamos 2 Timóteo 3,16. A Escritura, ela é confiável, ela é digna, ela é possível ser aceita, entendida. E aí nós vamos provar de várias formas, mas a iniciar nesta lição, de que ela é autêntica. Bom, o pastor Douglas Batista traz uma divisão dupla aqui: evidências internas e evidências externas de que a Bíblia é autêntica. A primeira ideia é de que a Bíblia é autêntica por causa das suas evidências internas, daquilo que ela mesmo se mostra, como ela mesmo se mostra. Nós temos a Bíblia, um corpo de 66 livros, é uma biblioteca, né? Por isso se chama Bíblia. É uma biblioteca de 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento, dividido em 2 testamentos. E esse livro, esse conjunto de livros, esse cânon fechado, tem um período de 16 séculos, 1.600 anos, 40 escritores, 38, 39, 40, 41, a depender de como você divide. Por exemplo, se você sabe que Isaías foi escrito por um só, ou por 2, ou por 3, então aí distingue-se aí a diferença, por exemplo, de quantos escritores a Bíblia tem. De qualquer forma, se tem pelo menos 38, entre 38 e 40 escritores aí a Bíblia. Mesmo assim, eles são de classes e tempos totalmente diferentes. Muitos poucos viveram na mesmíssima época, tendo a mesma idade, por exemplo. E mesmo os que foram contemporâneos, como por exemplo Ezequiel e Jeremias, eles estavam em locais diferentes e em classes sociais distintas. Por isso nós temos aí muitas diferenças entre as pessoas, tanto em sua cultura, quanto em sua classe social, quanto até mesmo no aspecto geográfico. Mesmo assim, a Bíblia se encaixa como se fosse montado um quebra-cabeça. Porque, na verdade, a Bíblia tem 38 ou 40 escritores, mas tem um só autor, o Espírito Santo de Deus, ou, no caso, Deus. E ela foi escrita em 2 idiomas, hebraico e grego, hebraico o Antigo Testamento, grego o Novo Testamento, em sua maioria. E um dialeto, que é o aramaico, que era uma língua, uma corrupção da língua hebraica dos judeus da diáspora, e que se tornou um dialeto utilizado aí para falar
para se falar no tempo comum, entre as pessoas comuns. Jesus falava aramaico. O hebraico era utilizado para comércio ou para escrita mais acadêmica ou escrita culta. Por isso, a maioria dos textos do linguajar comum seria em aramaico. Né? Então nós temos 3 línguas, 2 idiomas e um dialeto, no caso, hebraico, grego e aramaico. E essas palavras, todo esse corpo foi tão bem condensado, tão bem concatenado, que não se pode imaginar que ela seja um ajuntamento aleatório. Como se alguém jogasse um monte de livros para cima, juntasse em ordem aleatória e dissesse, olha, aqui está aqui a Bíblia. Não, a Bíblia foi muito bem escrita e foi coordenada por Deus. Foi desenvolvida pelo Espírito Santo, todo o processo de revelação. Se nós sintetizássemos o Velho Testamento, seria a ideia de Jesus vem. Se nós sintetizássemos o Novo, a ideia seria Jesus veio, morreu na cruz, ascendeu ao céu e voltará para buscar os seus. Portanto, nós temos toda a Bíblia falando de Jesus, mas em cada parte, respeitando o seu tempo, respeitando sua cultura e uma revelação progressiva. Nós vemos em Gênesis Deus criando os céus e a terra, Gênesis 1:1. E nós vemos lá em Apocalipse 21:1, Deus recriando terra e céu. Eis que vejo um novo céu e uma nova terra. Nós temos Deus no controle do começo, Deus no controle do fim. Deus na criação e Deus na nova criação. E neste meio, entre o Gênesis e o Apocalipse, Deus cuidando de cada aspecto. Ele escreveu essa história. A Bíblia, como diz Oscar Cullmann, um teólogo, é uma história de salvação. É a história da salvação sendo escrita pelo próprio punho de Deus. Isso é uma evidência interna. Também é uma evidência interna, além dessa unidade e consistência da Bíblia, também a ação do Espírito Santo cuidando para que a Bíblia fosse preservada. Olhe só, durante todo o tempo em que a Bíblia se formou e foi sendo formada, durante o período em que ela foi apenas transmitida de forma oral, de pai para filho, o quanto Deus cuidou para que ela fosse preservada, escrita, e essa escrita fosse guardada para que chegasse até nós hoje. Não podemos dizer de forma autêntica, de forma consciente, de que um livro tão poderoso, que ainda impacta o mundo todo e que ainda transforma vidas, seja produto da mente humana, uma vez que o Espírito cuidou para que tantas vezes, sendo combatido, ele ainda se preservasse até chegar hoje. E ele continua operando milagres, verdadeiros milagres, porque muitas pessoas ainda hoje são tocadas pelas palavras da Bíblia, porque é a palavra de Deus inerrante e eficaz. As profecias também são um ótimo indicativo interno. Várias profecias do Antigo Testamento se cumprem milhares de anos depois até, centenas de anos depois. Ciro é chamado pelo nome Ciro, 150 anos antes do seu nascimento. Nós vemos a Bíblia sendo formada e o Novo Testamento, por exemplo, sendo transmitido e copiado à mão por 14 séculos. 1400 anos o Novo Testamento foi copiado à mão e mesmo assim chegou até nós a palavra de Deus, causando impacto de geração a geração conforme ela ia passando. Então todas estas evidências internas, unidade e consistência, ação do Espírito Santo e as profecias dos eventos futuros sendo cumpridas, só em Jesus são 23 profecias do Antigo Testamento cumpridas no Novo. Tudo isso nos comprova de forma interna, como diz J.I. Packer, o Deus que adoramos é um Deus que fala, que Deus está falando através da Bíblia ainda hoje, tocando vidas e transformando vidas. Todas essas evidências nos mostram que a Bíblia é autêntica e confiável. Mas existe, além disto, evidências externas. Por exemplo, a Bíblia é o livro mais lido no mundo, lido e vendido no mundo, até hoje. A Sociedade Bíblica Britânica
ela afirma que entre 1815 e 1975, entre 2,5 e 5 bilhões de volumes da Bíblia foram escritos. São 350 línguas e dialetos diferentes para os quais a Bíblia foi traduzida. Ela alcançou o mundo todo em menos de 2.000 anos de história. Nós temos uma infinidade, uma quantidade enorme de manuscritos que são até hoje examinados para trazer uma melhor tradução da Bíblia para cada linguagem. Para se ter uma ideia, só do Novo Testamento, nós temos hoje, atualmente, pesquisa atual, 2020, 5.700 manuscritos gregos escritos do Novo Testamento, escritos à mão, e 9.000 em outras línguas. Para você ter uma ideia, o segundo colocado nessa quantidade de manuscritos disponíveis para serem examinados e transcritos é a Ilíada de Homero, também escrita em grego, que tem 1.758 manuscritos. A Bíblia ganha disparado em quantidade, quase 15.000 manuscritos gregos em outras línguas. A arqueologia sempre está apontando uma descoberta que tem uma relação bíblica. Vocês veem direto na internet propagações e publicações acerca disso. Nós temos um livro de um certo escritor e arqueólogo que tentou escrever A Bíblia Não Tinha Razão. Esqueci o nome dele, mas o sobrenome é Keller. E ele, ao tentar escrever que a Bíblia não tinha razão, acabou escrevendo E a Bíblia tinha razão. Porque não só evidências arqueológicas, mas também outras evidências científicas vão provando coisas que a Bíblia dizia. Lembre-se, isso é importante ser ressaltado, a Bíblia não é um manual de ciência. Esqueça de tentar achar ciência na Bíblia. É muito legal quando alguém diz, olha, a Bíblia fala do peso do vento, olha, a Bíblia cita que a Terra é um globo. 22 séculos antes de Colombo sequer imaginar algo parecido, ou que Galileu Galilei tivesse dito alguma coisa. Porém, a Bíblia não é esse compêndio científico. Ela não tenta provar nada nesse sentido no campo da ciência. Ela não precisa, porque na verdade ela já parte de um pressuposto. Deus criou os céus e a terra. Ela não tenta provar a existência de Deus. Deus já está implícito na Bíblia. Portanto, ainda que a Bíblia, a religião, se harmonizem com ciência, porque a ciência se originou de pessoas que examinavam a natureza e também prospectavam acerca de Deus, a Bíblia não é um manual de ciência, nem ela busca ser esse manual de ciência. Mas nós não vamos só falar dessas evidências internas e externas. O que já provamos, a Bíblia é autêntica. Todo o histórico dela, todo o poder dela até hoje e também tudo que ela provoca e produz no mundo nos mostra que é um livro autêntico, inigualável. Não há nenhum outro livro que chegue aos pés daquilo que a Bíblia até hoje nos trouxe. Por isso, descansemos quando tomarmos a nossa Bíblia na mão, porque ao abrirmos aquela palavra, sabemos que Deus guiou aquelas palavras para chegar aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, à nossa mente e ao nosso coração. Isso não impede que nós examinemos a Bíblia. A própria Bíblia diz que devemos examiná-la. Porém, tenhamos plena convicção de que estamos absorvendo, através também da ação do Espírito Santo, a verdadeira palavra de Deus, livro que nos guia como regra de fé e prática para as nossas vidas e para a conduta diária. Até o último dia, a Bíblia nos vai guiar até nos aproximando de Deus cada dia mais e do conhecimento do Altíssimo. Até o dia em que não precisaremos conhecer em parte, mas conheceremos por completo. Amém? Tópico 13, caros irmãos, nós vamos falar sobre a mensagem da Bíblia. Olha só, nós temos aqui outros 3 apontamentos muito corriqueiros aí para a nossa disposição do caderno da EBD, né? O currículo se apresenta dessa forma. E nós temos aí o primeiro deles falando sobre a supremacia da Bíblia. Percebam, senhores, que o pastor Douglas vai ressaltar ou evocar a figura de Martinho Lutero. E, na realidade,
destacando um dos 5 solas, né? Ou por que não dizer, um dos princípios fundamentais da Reforma Protestante. Está citado aí numa expressão latina, a expressão sola scriptura, né? E os 5 solas eram aqueles elencados pela figura de Martinho Lutero e apresentados ao longo do tempo. Você deve se recordar: sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria. Sola Escritura, em 1521, nós temos Martinho Lutero sendo convocado a se retratar na Dieta Imperial em Worms, na Alemanha. Por que isso se sucedera? O discurso de Martinho Lutero, as teses por ele apresentadas, aquelas 95 que foram afixadas no castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517, agora causavam espanto e incômodo para o catolicismo de então. De modo que o Papa Leão X já havia o excomungado no início do ano que me referi, 1521. E é nessa Assembleia que nasce um destes 5 princípios fundamentais, a saber, sola Scriptura. Lutero não reconhecia nenhuma outra fonte como autoridade infalível de fé e conduta que não fosse as Escrituras. É a partir desse apontamento que eu destaco o que o pastor Batista apresenta aqui no item 1 na nossa revista. Não necessitamos de uma nova revelação, diz o pastor Douglas, para a nossa salvação e muito menos para o nosso crescimento espiritual. Então, querido, fica um adendo aqui. Você não precisa visitar nenhum site, nenhuma profecia, ouvir nenhum tipo de revelação que seja intitulada como transcendental para acrescer a sua fé. A palavra de Deus é suficiente. Ela não precisa de adendos, ela não precisa de acréscimos. O que nós precisamos é de uma interpretação fidedigna, de uma interpretação genuína e legítima, de modo que isso possa construir e edificar a vida dos nossos irmãos. As doutrinas, diz ainda o pastor Douglas, necessárias para a salvação, isso é, o aspecto soteriológico apresentado na Bíblia, já nos foram transmitidos, de modo que nós não precisamos de acréscimos. É redundante, mas vale a pena destacar para a nossa vida espiritual. Agora o item 2, ainda falando a respeito da mensagem da Bíblia, nós temos aí o poder da palavra de Deus, né? E o destaque que o pastor Batista dá é com prioridade ao texto de Jeremias, capítulo 23, 29, onde a palavra é assemelhada ao fogo e um martelo que despedaça, que os miúça a penha, né? Na realidade, existem outros textos que potencializam o poder da palavra de Deus e eu elenquei alguns deles aqui, você deve se recordar. Salmo 119, verso 9, né? Como purificará o jovem o seu caminho? E é o próprio texto dá a resposta, observando conforme a sua palavra. Salmo 119, verso 105, nós temos um texto sacro, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e de igual modo, luz para o meu caminho. É só você parar um minutinho para refletir no aspecto iluminação e você vai perceber o quanto ela é relevante. Você já parou para pensar se durante o dia não tivéssemos essa estrela chamada Sol, que dá para nós essa condição de visibilidade? Você já parou para pensar se à noite não tivéssemos essas luminárias que facilitam o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso tráfego, né? Como seria a nossa vida sem a iluminação? Pois bem, o autor do Salmo de número 119, na altura do verso 105, destaca isso. Assim como a iluminação é preponderante, a palavra de Deus faz exatamente esse papel. Ela faz com que os meus olhos estejam abertos, nítidos e a minha iluminação seja perfeita, para que eu consiga me esquivar dos caminhos tortuosos, dos percalços que surgem nesta caminhada. Mas não é só esses textos. 2 Timóteo capítulo 3,16, talvez já tenhamos o citado, mas vale a pena destacar aquilo que Paulo disse: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa e você sabe para quais fins. Além disso, capítulo 6, versículo 17 da carta de Paulo aos Efésios,
Você lembra que ali, a partir do versículo de número 10, Paulo vai começar a dialogar com os irmãos a respeito da armadura de Deus, destacando um aspecto bélico no contexto romano. Ele, inclusive, coloca naquele texto metáforas, inclui de uma maneira muito sugestiva e positiva aspectos bíblicos dentro dessa armadura, onde cada arma tem o seu determinado adjetivo. Couraça da justiça, calçado, os pés no evangelho da paz, capacete da salvação, escudo da fé. Mas percebam que todas estas armas das quais mencionei até então são armas defensivas. A arma ofensiva elencada ali, na altura do verso 17 do capítulo 6, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um outro texto absolutamente relevante é aquele da carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 fios, que penetra juntas, medulas, a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir e entender pensamentos e intenções do coração. Glória a Jesus por isso. É usando esta palavra que Cristo venceu o diabo, venceu o adversário quando tentado no deserto. Foi usando a palavra, Mateus capítulo 4, verso 4, que o Senhor venceu aquela tentação. Mas por fim, o item 3 fala sobre o propósito da Bíblia. E é exatamente nesse aspecto que a gente destaca uma fala essencial do pastor Douglas Batista. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Olha só, se nós pensarmos por esse aspecto, nós veremos e convergiremos, digamos assim, de que a Bíblia por si só se explica, não precisa de inclusões, não precisa de quaisquer atualizações. A Bíblia, embora já escrita há milênios, ela continua sendo o jornal de amanhã, absolutamente atual. De modo que quaisquer atualizações que façamos a ela, pode ser que caiamos aí no caminho do relativismo, que façamos com que aquilo que então era errado se torne certo, ou no mínimo aceito. E a Bíblia não permite que façamos estes adendos, né? Capítulo 22, versos 18 e 19 do livro de Apocalipse deixa isso muito claro. Então a gente não precisa alterar absolutamente nada. O que muda, Diego? São costumes sul-americanos, norte-americanos, costumes europeus, africanos, asiáticos, enfim, isso se muda de um local para outro. Nós temos culturas diferentes e devemos ter a mente aberta para entendermos isso. As culturas se alteram, mas a doutrina não. A palavra de Deus é a mesma. Aonde quer que você esteja, a palavra de Deus deve ser pregada da mesma forma. O que é certo aqui, na extremidade sudeste do país, deve ser certo na extremidade norte do país, do Iapoque ao Chuí. Nós devemos falar o mesmo idioma, de leste a oeste, do oriente ao ocidente. A palavra permanece inabalável. Mateus registra esse fato: céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu fecho esse raciocínio com a fala do pastor Antônio Gilberto. Tudo que Deus tem para o homem e requer do homem, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus, quanto à sua redenção, conduta cristã e felicidade eterna, está revelado na Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu volto aí a palavra ao meu amigo Júnior para que ele apresente para nós as conclusões. É contigo, Júnior. Pois é, meus irmãos, e encerramos esta primeira lição. Na verdade, não tem como encerrar o começo, né? É o começo deste conjunto de lições, deste trimestre, e vamos encerrar aqui relembrando você de que a Bíblia tem origem divina. Deus é o autor, ainda que tenha usado mãos humanas, e é verdade, ele deveria mesmo usar mãos humanas para falar com humanos, ainda que tenha usado escritores, e é bom que tenha usado tantos escritores com tanta diversidade, principalmente numa época em que se fala tanto de diversidade, né? É importante que nós lembremos que esta Bíblia, ela é autoridade, é régua, é regra
Por isso não deve ser minimizada, nem se pensar que ela deve ser atualizada. Ela é mais atual que o jornal de amanhã. E o pastor Douglas Batista diz uma coisa muito interessante citando o teólogo Antônio Gilberto. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia é essa história de salvação com esse personagem maravilhoso, Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você e que nos trouxe a Bíblia de forma completa para que nós possamos nos guiar e aprender com Ele através do Espírito Santo todos os dias. Lembremos, quando você estiver triste, abra a Bíblia. Quando estiver alegre, abra a Bíblia. Quando for comemorar ou quando estiver em luto, abra a Bíblia, porque ela será palavra de Deus para o seu coração, tanto na alegria, na efusão, quanto no momento em que a lágrima estiver rolando. Por isso, meu irmão, lembre-se, medita nela de dia e de noite, pois será para você uma forma de se aproximar de Deus e ter segurança em um mundo que caminha cada vez mais para o caos. Hoje, nós temos a Bíblia como esta âncora e estabilidade para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida física, para o nosso caminhar diário. Não é não, Diego? É isso aí, Júnior. A Bíblia é completa. O Júnior disse tudo, né? Lâmpada e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Fiquemos com tudo isso que foi dito, guarde no seu coração, leia a Bíblia Sagrada, lute para praticá-la, evidentemente, e possamos aí a cada dia aprender a partir dela, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. Até a próxima.